Existe uma distância dolorosa, uma lacuna invisível que separa a vida que você está vivendo agora da vida que você sabe, lá no fundo do seu espírito, que nasceu para viver. É como se você estivesse parado diante de uma vitrine blindada. Do lado de dentro, você vê a paz, você vê a prosperidade, você vê a família restaurada, você vê o seu ministério florescendo, você vê a saúde plena. Você vê tudo aquilo que Deus sussurrou no seu ouvido nas madrugadas de oração. Mas, do lado de fora, onde você está, a realidade é fria. É a realidade do ou quase. É a realidade da sobrevivência. É a realidade de lutar contra os mesmos leões todos os dias apenas para se manter vivo, sem nunca avançar um metro sequer em direção ao seu destino. Muitos cristãos vivem e morrem no deserto. Eles foram salvos do Egito, foram libertos da escravidão do pecado, mas nunca entraram em Canaã. Eles passam a vida inteira comendo o maná, que é a provisão da sobrevivência, mas nunca experimentam o leite e o mel, que é a provisão da abundância. Eles andam em círculos, rodando a mesma montanha por 40 anos, vendo a promessa de longe, mas nunca pisando nela. O medo dos gigantes os paralisa. A altura das muralhas os intimida. E a voz da incredulidade diz: é melhor ficar aqui, onde é seguro, do que arriscar tudo para conquistar algo que parece impossível. Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Cansado da areia do deserto. Cansado da mesmice. Cansado de ver outras pessoas entrarem na terra prometida enquanto você continua do lado de fora, batendo na porta. Você pergunta: Deus, o Senhor me esqueceu? Será que a minha promessa caducou? Será que eu cometi algum erro fatal que cancelou o meu futuro? Eu estou aqui para ser uma voz profética na sua vida hoje. Eu vim para te dizer que o deserto não é o seu endereço final, o deserto é apenas o seu corredor de passagem. Deus não te tirou do Egito para te matar na areia, Ele te tirou para te introduzir na terra da promessa. Mas existe um segredo que Josué e Caleb descobriram, e que a maioria daquela geração perdeu: a terra prometida não é entregue de bandeja, ela é conquistada pela fé. Deus disse a Josué: eu te dei a terra, mas logo em seguida ele disse: em todo lugar onde pisar a planta do teu pé, eu te darei. Percebe a diferença? A terra é dada legalmente no mundo espiritual, mas ela precisa ser pisada fisicamente pela sua atitude de fé. Hoje, nós vamos parar de andar em círculos. Hoje, nós vamos cruzar o Rio Jordão. Nós vamos encarar os gigantes que ocupam a sua saúde, as suas finanças e a sua família, e vamos dizer a eles: saiam, porque este território tem dono. Prepare o seu espírito. Esta não é uma oração passiva de: ó Deus, se o Senhor quiser. Esta é uma oração ativa de: ó Deus, porque o Senhor prometeu, eu tomo posse. Vamos juntos entrar no seu destino. Pai amado. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que cumpre alianças. O Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, o Senhor fará. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Eu me apresento diante de ti agora, não como um escravo fugitivo, mas como um herdeiro legítimo do reino. Senhor, eu confesso que por muito tempo eu aceitei o deserto como se fosse o meu destino. Eu me acomodei com o pouco. Eu me acostumei com a escassez. Eu olhei para os gigantes das dificuldades, o gigante do desemprego, o gigante da doença, o gigante da discórdia familiar, e eu me senti como um gafanhoto diante deles. Eu permiti que o medo paralisasse as minhas pernas. Eu fiquei esperando que a terra prometida caísse no meu colo, esquecendo que o Senhor me chamou para ser forte e corajoso. Perdoa-me, Pai, pela minha incredulidade. Perdoa-me pela mentalidade de gafanhoto. Perdoa-me por murmurar na tenda em vez de afiar a espada para a batalha. Hoje, eu mudo a minha postura. Eu alinho a minha mente com a tua palavra. Eu creio que tu és o Deus que derruba muralhas com um grito. Eu creio que tu és o Deus que para o sol e a lua para dar vitória aos teus filhos. Eu começo esta oração: Senhor,
declarando que estou atravessando o Jordão. Eu deixo para trás o passado de dor. Eu deixo para trás a mentalidade de escravo. Eu deixo para trás os traumas do Egito. Eu corto os laços emocionais com o fracasso. Aquilo que ficou para trás, ficou. A vergonha de ontem não entra na minha nova estação. Eu coloco os meus pés nas águas da fé agora. E eu creio que, assim como as águas se abriram para a Arca da Aliança passar, os obstáculos sobrenaturais vão se abrir diante de mim agora. O caminho vai surgir onde não havia caminho. Senhor, eu tomo posse da terra prometida na minha vida espiritual. O inimigo tentou roubar a minha intimidade contigo. Ele tentou transformar a minha fé em religiosidade seca. Ele ocupou o território da minha mente com ansiedade e dúvida. Mas eu reivindico esse território agora. Eu tomo posse de uma vida de oração profunda. Eu tomo posse dos dons do Espírito Santo. Eu tomo posse da sabedoria e do discernimento. Eu expulso os gigantes da preguiça espiritual, da frieza e do pecado oculto. A minha vida espiritual será uma terra que mana leite e mel, doce, nutritiva, abundante. Eu serei uma fonte de águas vivas, não uma cisterna rota. Pai, eu tomo posse da terra prometida na minha família. Eu sei que existem gigantes rondando a minha casa. O gigante do divórcio. O gigante da rebeldia nos filhos. O gigante das brigas constantes. O gigante dos vícios. Mas eu me levanto como Josué e declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entro no território do meu lar com a autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de contenda bata em retirada. Eu tomo posse da paz dentro das minhas paredes. Eu tomo posse da salvação de cada membro da minha família. Nenhum ficará no Egito. Todos entrarão em Canaã. Eu profetizo que a minha mesa será um lugar de comunhão e riso, não de silêncio e amargura. Eu reivindico a alegria do Senhor como a força da minha família. Senhor, eu avanço agora para tomar posse da terra prometida nas minhas finanças. Senhor, o deserto financeiro tem sido longo. A escassez tem tentado humilhar os teus filhos. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos dá força para adquirirmos riquezas. A tua palavra diz que comeremos o melhor desta terra. Eu não aceito mais viver de migalhas. Eu não aceito mais viver endividado, envergonhado, sem poder ajudar ninguém. Eu enfrento o gigante da miséria agora. Eu o derrubo com a pedra da fé e da fidelidade. Eu tomo posse de portas abertas de emprego. Eu tomo posse de promoções. Eu tomo posse de ideias criativas para empreender. Eu declaro que serei cabeça e não cauda. Serei aquele que empresta e não aquele que toma emprestado. Eu consagro as minhas finanças a ti. A minha prosperidade terá um propósito: financiar o teu reino e abençoar vidas. Eu tomo posse da provisão abundante para ser um canal de generosidade. Pai, eu tomo posse da terra prometida na minha saúde. O inimigo tem tentado colocar doenças, dores crônicas, diagnósticos de morte. Ele quer que eu morra no deserto, fraco e debilitado. Mas eu me lembro de Caleb. Aos 85 anos, ele disse: dá-me este monte. Ele tinha o mesmo vigor da juventude porque a promessa o manteve vivo. Eu tomo posse dessa vitalidade. Eu repreendo toda enfermidade no meu corpo. Eu ordeno que as células, os tecidos, os órgãos se alinhem com a perfeição da criação divina. Eu tomo posse da cura. Eu tomo posse da disposição. Eu tomo posse de uma mente sã e de um corpo forte para cumprir o meu chamado. A doença é um invasor ilegal, e eu a despejo agora em nome de Jesus. Senhor, eu enfrento as muralhas de Jericó que estão na minha frente. Aqueles bloqueios impossíveis. Aquelas situações burocráticas travadas. Aqueles corações de pedra que impedem o meu avanço. Eu não preciso da força do meu braço para derrubá-las. Eu preciso da tua presença.
Eu circulo essas muralhas com o meu louvor. Eu grito a vitória antes de ver os tijolos caírem. Eu declaro: caiam por terra. Caiam por terra as muralhas da injustiça. Caiam por terra as muralhas da inveja. Caiam por terra as muralhas da calúnia. O Senhor abre o caminho e eu subo para conquistar a cidade. Pai, eu peço o espírito de Calebe. Dá-me um espírito diferente. Um espírito que não olha para o tamanho do gigante, mas para o tamanho de Deus. Enquanto a maioria vê problemas, que eu veja pão. Calebe disse: eles serão para nós como pão. Que eu tenha coragem de devorar os meus problemas e crescer com eles. Não me deixes envelhecer na alma. Renova as minhas forças como as da águia. Que eu não desista da promessa só porque o tempo passou. Se o Senhor prometeu há 10 anos, a promessa ainda está valendo. O tempo não anula a tua palavra. Eu vou perseverar até ver o cumprimento. Senhor, eu tomo posse da minha identidade de conquistador. Arranca de mim a síndrome de escravo. O escravo espera que os outros façam por ele. O escravo tem medo da liberdade. O escravo quer voltar para as cebolas do Egito quando a luta aperta. Eu não sou escravo. Eu sou filho. E como filho, eu sou herdeiro. Eu me visto com a armadura de Deus. Eu calço as sandálias do Evangelho da Paz. Eu empunho a espada do Espírito. Eu não recuo. Eu não me entrego. Eu não negocio a minha herança. Eu profetizo sobre o mapa da minha vida. Onde estava escrito o fracasso, eu escrevo com o sangue de Jesus e vitória. Onde estava escrito o estéril, eu escrevo o frutífero. Onde estava escrito o fim da linha, eu escrevo um novo começo. Senhor, alarga as minhas tendas. Estende as minhas cordas. Firma as minhas estacas. Porque eu vou transbordar para a direita e para a esquerda. A minha descendência possuirá as nações. Pai, eu sei que a terra prometida tem batalhas. Eu não estou pedindo uma vida sem lutas, eu estou pedindo uma vida onde eu venço as lutas. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar os gigantes, eu estou pedindo para o Senhor me dar a unção para cortar a cabeça deles. Eu estou pronto para a guerra, porque eu sei que o general dos generais vai à minha frente. Eu declaro que todo lugar onde eu pisar, será abençoado. O meu local de trabalho será abençoado pela minha presença. A minha vizinhança será abençoada. A minha cidade sentirá o impacto da unção que está sobre a minha vida. Eu sou um agente de transformação. Eu carrego a arca da aliança dentro de mim. Obrigado, Deus. Obrigado porque a terra é boa. Obrigado porque a promessa é real. Obrigado porque o Senhor é fiel. Eu já consigo sentir o cheiro do leite e do mel. Eu já consigo ver as vinhas carregadas de uvas. Eu já consigo sentir a paz do descanso que o Senhor preparou para mim. Eu rejeito a ansiedade do ou quando vai acontecer. Eu decido viver no hoje já aconteceu no mundo espiritual, e está se manifestando no mundo natural. A minha fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vejo a minha terra prometida. Eu entro nela. Eu habito nela. Senhor, sela esta oração. Que o inimigo não roube a semente desta palavra. Que a dúvida não venha pela manhã tentar apagar o que o Espírito acendeu agora. Eu guardo esta palavra no meu coração. Eu sou um conquistador em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, aquele que venceu o mundo para que eu pudesse vencer também. Se você sente a fé crescendo dentro do seu peito agora. Se você consegue visualizar a sua família restaurada, a sua saúde plena e as suas finanças abençoadas. Se você crê que Deus está te entregando as chaves da sua terra prometida hoje. Cele esta oração de conquista, de força e de posse com um profundo, corajoso e inabalável. Amém. Que esta oração seja um marco divisor na sua história.
O dia em que você parou de pedir o se deram e começou a declarar o já é meu. Saia hoje com a postura de um dono, não de um pedinte. Os gigantes podem ser grandes, mas eles não são páreo para o seu Deus. Se esta oração despertou o gigante da fé que estava adormecido dentro de você, ajude-nos a convocar mais guerreiros para a conquista. O reino de Deus avança, e nós avançamos juntos. Inscreva-se no canal. Vamos marchar juntos, dia após dia, rumo ao nosso propósito. Deixe o seu like. É o seu ato profético de cravar a bandeira da vitória no seu território. Ative o sininho para receber as ordens de batalha do nosso general todos os dias. E compartilhe esta oração. Mande para aquele amigo que está pensando em desistir no meio do deserto. Mande para a sua família. Diga a eles, e arrumem as malas, nós estamos de mudança para a terra prometida. Um dia abençoado. Cheio de coragem, de força e de conquistas sobrenaturais. Fique na paz vitoriosa do Senhor.